Olá, é excelente ter todo mundo aqui para nossa revisão de altíssimo rendimento. Hoje, a gente vai mergulhar direto no material 23, que trata da regulamentação da Lei 19.449, o famoso poder de polícia do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, através do Decreto Estadual 11.868. O foco aqui é desvendar as engrenagens dessa lei de um jeito direto e reto, totalmente desenhado para facilitar a memorização daqueles conceitos-chave que as bancas simplesmente amam cobrar nos concursos. Cadernos apostos e vamos nessa! Para organizar o nosso estudo, a gente dividiu essa análise em 6 blocos fundamentais: as disposições iniciais, as regras do corpo técnico, o processo administrativo em si, os prazos e recursos, como funciona a classificação de multas e, claro, o termo de ajustamento de conduta, o nosso conhecido TSEAC. Começando pela nossa seção 1, vamos dar uma olhada nas disposições e nos conceitos iniciais. Saber esse vocabulário de cor é literalmente uma questão de sobrevivência na prova. As bancas adoram fazer aquela clássica troca de conceitos só para confundir a cabeça de quem está lendo as alternativas. Pega o auto de fiscalização, por exemplo. Ele é, sem nenhum exagero, a semente de tudo. É aquele documento oficial que dá o pontapé inicial no processo administrativo infracional. Pensa assim, não tem auto de fiscalização, então não tem processo. Simples assim. Ele é o marco zero absoluto de qualquer atuação punitiva ou corretiva por parte dos bombeiros. E aí a gente chega num outro termo que é figurinha carimbada em qualquer edital, o TCAC, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta. É o momento em que quem cometeu a infração reconhece o erro formalmente e assume o compromisso de arrumar a casa, adequando tudo à lei. E o mais legal desse conceito é que ele mostra a verdadeira intenção da administração pública. A meta principal aqui não é só sair arrecadando multa de todo mundo, mas sim garantir que a edificação entre em conformidade de segurança. O TCAC é a ponte que permite essa regularização. Avançando para a nossa seção 2, vamos focar agora nas regras de formação do corpo técnico. Olha, a composição dessa equipe técnica é uma daquelas áreas que sempre despencam nas provas. É preciso ter atenção redobrada aqui, principalmente por causa das atualizações recentes trazidas pelo Decreto 2789 de 2023. As regras são super estritas. A equipe pode ter até 8 membros titulares. E para um detalhe crucial, tem que ser sempre um número par. Outra mudança quentíssima, a presidência. O presidente agora é o diretor da DAT, a Diretoria de Atividades Técnicas. E como as propostas precisam de maioria absoluta para passar, adivinha quem tem o cobiçado voto de Minerva em caso de empate? Exatamente, o presidente. É o tipo de detalhe que os examinadores esfregam as mãos para colocar numa alternativa. Grava muito bem esse número, 30. Qualquer norma nova ou alteração feita por esse corpo técnico não vai entrar em vigor assim, num passe de mágica da noite para o dia. A lei exige que a mudança passe por uma consulta pública num período mínimo de 30 dias. É batata. A banca vai tentar colocar 15 ou 45 dias na questão só para testar a memória, então fica de olho vivo. Entrando agora na nossa seção 3, o processo administrativo em si. Para não errar de jeito nenhum, a gente precisa visualizar como esse labirinto burocrático funciona na prática, lá no mundo real. É um passo a passo bem lógico. Primeiro, o bombeiro emite o auto de fiscalização no próprio local. E atenção aos requisitos. Tem que ter numeração única, ser rastreável e não pode ter nenhuma rasura. Segundo passo, a coleta de dados, tudo feito em loco durante a vistoria. E o terceiro passo é a homologação. É ela que dá o carimbo final, a validação jurídica do documento. E lembrando, uma rasurazinha sequer em qualquer uma dessas etapas pode anular tudo, não dá para vacilar. Bom, depois de receber a notificação, quem responde pelo local precisa tomar uma decisão. O ponto-chave para não engolir a multa inteira logo de cara é recolher 10% do valor imposto. Pagou esses 10%? Maravilha, 2 portas se abrem. A primeira opção é sanar a infração e apresentar a declaração provando que está tudo certo. A segunda opção é manifestar interesse no TCAC, o que garante um baita respiro de 90 dias para consertar toda a bagunça. Mas olha a pegadinha, escolher qualquer uma dessas opções significa que a infração se torna incontroversa, ou seja, é assumir formalmente que a irregularidade realmente existia. Vamos para a seção 4, que é o que a gente chama de verdadeiro campo minado dos exames. Os prazos e as regras recursais. Aqui o bicho pega, porque memorização é tudo para garantir a pontuação. Mas se rolar aquele famoso branco na hora da prova e for preciso tentar deduzir um prazo, lembra sempre da nossa regra de ouro: 20 dias úteis. Qual é o prazo para pagar a multa? 20 dias úteis. Prazo para pedir o TCAC? 20 dias úteis. Sanar infrações antes do ajustamento? Adivinha? 20 dias úteis.
Se a questão falar sobre o prazo da parte notificada para dar uma resposta oficial para a administração, manda ver nos 20 dias úteis que a probabilidade de acerto é gigante. Mas espera lá, cuidado extremo com as exceções. Quando a gente fala de eventos temporários, a linha do tempo muda de figura completamente. Outra atualização importantíssima trazida pelo Decreto 4413, no fim de 2023, mexeu exatamente nisso. Agora, o pedido de licenciamento para esses eventos tem que ser protocolado com, no mínimo, 5 dias de antecedência. E o prazo limite absoluto para o Corpo de Bombeiros emitir a documentação liberando tudo é estritamente o último dia antes do evento acontecer. É uma aposta certeira para as próximas provas. Falando agora sobre os recursos, a gente entra na área dos colegiados. Eles são formados sempre por 3 bombeiros militares e quem conduz os trabalhos é sempre o membro mais antigo. E aqui que mora o detalhe que as bancas mais amam, a regra da hierarquia. O oficial que está julgando o recurso tem, de forma obrigatória, que ser mais antigo do que aquele que deu a punição na instância anterior. Pensa bem, não faria o menor sentido nem lógico, nem jurídico recorrer de uma decisão para alguém que é subordinado de quem aplicou a multa original, não é mesmo? Chegando na seção 5, a classificação de infrações e as multas. Essa parte é puramente matemática. O sistema de pontuação é super rigoroso, inegociável e avalia se as medidas de segurança da edificação estão deficientes, inoperantes ou se simplesmente não existem. Saber essa tabela de cor é o que separa os aprovados. Infração levíssima vai até 2 pontos. A leve é mais de 2 e vai até 4. A média é mais de 4 até 8. Grave é de mais de 8 até chegar em 16 pontos. E a gravíssima é qualquer pontuação acima de 16. Ou então, um detalhe de ouro, sempre que for necessário aplicar uma medida acautelatória, tipo uma interdição, interditor é gravíssima na hora. E aí fica a dúvida, a corporação já chega com os 2 pés na porta, multando logo na primeira visita? Nem sempre. E isso despenca em prova. A primeira fiscalização tem sim um caráter educativo e não punitivo. Mas presta muita atenção na condição. Isso só vale se as infrações forem levíssimas, leves ou médias. Bateu infração grave ou gravíssima, acabou a conversa. A sanção é aplicada na hora. E tem mais uma exceção letal para a nota da prova. Visita educativa nunca se aplica a eventos temporários. O show ou a feira vai rolar em questão de dias, não tem tempo para educar, dar prazozinho e voltar. A segurança tem que estar 100% pronta imediatamente. E, finalmente, a nossa seção 6, o famoso Termo de Ajustamento de Conduta, o nosso TCA. O TCA que é aquela tábua de salvação quando a estrutura é complexa demais e aquele prazo padrão de 20 dias úteis não dá nem pro cheiro. Mas o termo não é festa, tem que cumprir pré-requisitos bem amarrados. Tem que pedir dentro dos 20 dias úteis, pagar os 10% da multa, assumir a infração de forma inquestionável e, dependendo do caso, apresentar o projeto técnico. Mas o que a gente precisa tatuar na mente é o seguinte, o TCA que não é um passe livre para operar colocando a vida de todo mundo em risco. A edificação ainda precisa ter o mínimo do mínimo de segurança para proteger a vida, tipo luz de emergência, rota de fuga e extintor. Sem isso, não tem operação, não tem evento e não tem acordo. Mas e se o local assinar o TCA que depois simplesmente não cumprir o cronograma combinado? A resposta tem um peso gigante, 90%. Quebrar esse acordo ativa uma cláusula penal pesadíssima. Significa que a administração vai cobrar imediatamente os 90% restantes da multa original que tinham ficado para trás. E, de quebra, o certificado de licenciamento do Corpo de Bombeiros é cassado de forma automática. É uma consequência brutal e que os examinadores testam o tempo todo. Para a gente fechar essa revisão com chave de ouro e testar a retenção, vamos dar uma olhada em como esse conteúdo cai na vida real, usando um caso do concurso do CAL de 2022. Olha a pergunta da prova. Qual dos itens abaixo não é uma informação obrigatória no auto de fiscalização? Data e hora, local, identificação do bombeiro ou identificação de testemunhas? Pensa rápido. Se a resposta foi identificação de testemunhas, golaço. Segundo o artigo 4º, a lei simplesmente não exige testemunha no auto de fiscalização. E é aí que muita gente escorrega bonito. A gente precisa entender o que está escrito na letra fria da lei, e não o que parece fazer mais sentido no dia a dia. É esse nível de precisão que garante a aprovação nas questões de direito administrativo. No fim das contas, esse poder de polícia que a gente estudou hoje não é puramente sobre punição, mas sobre garantir que cada edificação funcione como um escudo contra tragédias. Qual é o limite exato onde a burocracia termina e uma vida é salva? É uma baita reflexão para acompanhar a gente nessa jornada de estudos. Um excelente preparo e até a nossa próxima análise.